Bem-vindo, caro colega. Hoje, eu, Marcos Fabrício, junto com o nosso colega Daniel, iremos falar um pouco sobre juros de mercado, uma expressão que tem se tornado cada vez mais comum para nós estudantes de contabilidade. Mas o que isso quer dizer é o que vamos ver agora. Para que possamos entender bem, vamos revisar o que é juros. Bem, os juros ou custo do capital nada mais é do que uma espécie de aluguel do dinheiro, e ele foi criado para a reposição financeira com o intuito de corrigir a desvalorização da moeda durante o tempo em que esses recursos estão emprestados. Os juros podem ser vistos de diferentes pontos de vista. De quem paga, por exemplo, é o custo do capital, ou seja, é o valor que se paga pelo uso do dinheiro que se toma emprestado para pagamento posterior. Já de quem recebe é a remuneração do capital emprestado, que pode ser obtido através de taxas. O valor desses juros deve ser eficiente para remunerar o risco envolvido na operação de empréstimo ou aplicação. E para isso são usados alguns tipos diferentes de taxas. A taxa nominal, a taxa efetiva e a taxa real são decididas através de exigências do mercado financeiro. As principais taxas de juros praticadas no mercado brasileiro são a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é responsável pela negociação de títulos públicos, a taxa referencial de juros, ou TR, que é obtida através da taxa média dos 30 maiores bancos, e a TBF, calculada do mesmo jeito que a TR, porém com redutor menor. Também temos a taxa de juros de longo prazo, ou TJLP. Tem como objetivo facilitar e permitir o alongamento de prazos no mercado financeiro. É mais utilizado pelo BNDES. Essa taxa sofre correção a cada 3 meses, onde se considera a taxa de títulos da dívida externa e da dívida interna federal. No Brasil, a taxa de juros ajuda o governo a controlar a inflação por meio da taxa Selic, pois ela é quem determina as demais taxas praticadas no mercado. E a partir dessa determinação, as demais são fixadas no mercado econômico, ou seja, a partir dela que as instituições financeiras definem quanto vão cobrar por empréstimos às pessoas e às empresas. As taxas de juros do mercado influenciam do modo em que, se elas estiverem altas, o consumidor tende a comprar menos, porque a prestação de seu financiamento vai ser mais alta, e isso reflete na queda da inflação. Segundo a lei de oferta e procura, quanto maior a demanda por um determinado produto, mais elevado é seu preço. Essas taxas são definidas pelo Comitê de Política Monetária, Copom, um órgão do Banco Central, e em reuniões que ocorrem a cada 45 dias em Brasília. Deste encontro participam o presidente do Banco Central e diretores de política monetária e econômica da instituição. Os juros podem ser simples e composto. No juro simples, o dinheiro cresce linearmente e em PA, com o passar do período, pois o juro é calculado em cima do valor inicial, não havendo incidência de juros sobre juros. No composto, o juro é calculado em cima do montante e não em relação ao capital inicial. As taxas de juros do mercado financeiro são determinadas basicamente pela política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil e pelas expectativas dos agentes econômicos. Quanto ao risco dos títulos públicos, volatilidades das taxas, inflações, entre outros. Taxa de juro. A taxa de juro é um dos principais instrumentos da economia. Ela é capaz de afetar decisões de consumo dos indivíduos e de investimentos, além de afetar também o fluxo de recursos externos para a economia e o valor da taxa de câmbio, e com isso a competitividade do produto no país. A renda fixa. As aplicações em renda fixa são aquelas cuja remuneração está vinculada ao pagamento de uma taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa de retorno prometida. Ela pode ser uma taxa prefixada ou então uma taxa pós-fixada. Quando falamos em taxa de juros pré-fixada, pode-se entender quando é pactuado no momento em que você fecha o contrato, seja de empréstimo ou de uma aplicação financeira. Ou seja, é um valor que não haverá alterações, é um valor que já está definido desde o momento do fechamento do contrato. A taxa de juros pós-fixada
é quando você só conhece o retorno no final da aplicação. Taxas de juros em alta favorecem as aplicações pós-fixadas, porque elas acompanham o movimento de alta. Ou seja, você só terá conhecimento do valor do retorno após a retirada da aplicação. A taxa de juros não se define apenas em uma, mas sim em várias modalidades de títulos e empréstimos, e cada uma com sua própria taxa definida. Porém, é claro, existe uma relação entre elas, mesmo que sejam apenas em aspectos básicos. Vamos conhecer a seguir algumas dessas taxas. O risco. O risco se define na probabilidade de perda de recursos pelo aplicador. Isso ocorre pela incapacidade de pagamento do emitente do título, que pode ser parcial e ou total. O risco, então, induz a taxa. Quanto maior ele for, maior será a taxa exigida. A liquidez. O grau de liquidez mostra a facilidade que um determinado ativo vire poder de compra. A liquidez está diretamente relacionada com a forma de organizar o mercado e seus tamanhos. Sendo assim, a liquidez do título maior faz com que a taxa de juros seja menor. O prazo. Refere-se ao prazo de maturidade dos títulos. Considera-se que essa é de maior preferência por títulos de menor prazo. Em geral, ela é a taxa positiva, mostrando que quanto maior o prazo, maior deverá ser a taxa de juros, o que é melhor para quem utiliza desses juros. Então, pessoal, esse foi um trabalho realizado pelo Marcos e por mim, Daniel. Nós tratamos de abordar o tema juros de mercado, falar sobre as aplicações, sobre os investimentos, sobre as taxas de juros. Espero que todos tenham conseguido entender um pouco sobre o tema. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até breve, até mais ver.